Saudações aos navegantes, bom estar com vocês. Espero que vocês estejam bem diante de todos esses desafios, né? E agora nós vamos ter contigo nosso último momento, né, a respeito dos fundamentos do aconselhamento filosófico. E nós vamos estar tratando, né, mais especificamente da hermenêutica. Vejam, segundo Bruno Raab, a hermenêutica é um outro elemento também muito vinculado ao aconselhamento filosófico, dadas as particularidades dessa área de pesquisa filosófica, né? E ela tem uma relação muito próxima, gente, com a fenomenologia. Tanto é que nós temos o que nós chamamos de hermenêutica fenomenológica, né? Mas, afinal, o que seria a hermenêutica e como ela se relaciona, né, com o aconselhamento? Vamos lá. No começo de conversa, estou apresentando aqui uma breve descrição do que vem a ser hermenêutica, né? E nela você pode perceber que a definição costumeira apresenta a hermenêutica como a teoria da interpretação de texto, ou seja, especialmente a interpretação dos textos bíblicos, literatura e textos filosóficos. Ou seja, a hermenêutica surgiu dentro da filosofia com o intuito de desvendar, por exemplo, os textos religiosos, visto que eles têm uma certa característica e o desafio era se entender, afinal, o que era que estava sendo dito naqueles textos, o que estaria por detrás de um texto na sua literalidade, né? Existiria algum significado, digamos, escuso, escondido? Existiam alguns contextos que deveriam ser investigados e que não estavam diretamente apresentados no texto? A hermenêutica surge então com esse desafio, trazer à tona aquilo que está escondido e se interpretar o texto de modo que ele possa se desvelar, mostrar a que veio, né? Então vejam, ela surgiu a princípio para se tentar desvendar os textos religiosos. Logo depois, a hermenêutica começou a ser utilizada na literatura, na própria filosofia, enfim. Qual a origem dela, né? Temos aqui uma segunda etapa, né, onde nós apresentamos para você a origem dela. Ela surge em meados do século XVIII e XIX, a partir da obra de Friedrich Schleiermacher e William Dilthey. E atualmente a hermenêutica moderna ela não só lida com textos bíblicos, filosóficos e literários, como também a comunicação verbal e não verbal. Ou seja, aquilo que é dito entre as pessoas, enfim, também é investigado pela hermenêutica. Temos também uma área muito próxima da hermenêutica, que é a semiótica, né? Que busca analisar outras facetas do discurso, né? Enfim, a hermenêutica surge com o desafio de se interpretar aquilo que é dito nas mais variadas formas de manifestação dos textos, e hoje ela é muito presente, sobretudo na área de literatura, filosofia, enfim. Mas, veja só, como a hermenêutica se insere no aconselhamento filosófico? Aqui nós temos um breve resumo sobre isso, né? E vejamos a definição de como ela se inseriria, né? No AF, gente, o foco é no sentido de que a hermenêutica poderia ser utilizada para iluminar detalhes e aspectos aparentemente triviais dentro da experiência, que podem ser dados como certos em nossas vidas, com o objetivo de criar sentido e criação de um sentimento de compreensão. Veja, às vezes um mero detalhe daquilo que é dito pode trazer pistas de outros aspectos importantes a respeito da vida daquela pessoa que está diante de você, enfim, e que necessita ser analisado, descoberto, enfim, porque isso permite a você construir, digamos,
uma estrutura daquele ser humano que está diante de você, alguns elementos que o caracterizam, para você poder captar, né, um pouco daquilo que ele possui enquanto ser humano e que lhe é peculiar, né, ou seja, que é só dele. Bem, agora vejam só, de que hermenêutica nós estamos falando, né, ao tratarmos do AF. Nós vamos apresentar para vocês algumas facetas da hermenêutica, mas sobretudo vinculadas a dois grandes pensadores, né, que atuam na hermenêutica, que é o Martin Heidegger, e daqui a pouco vocês vão ver também o Georg Gadamer. Bem, Heidegger, o que nós podemos dizer a respeito dele? Eu apresento para vocês, inicialmente, esse excerto aqui, que busca fazer um contraponto de Heidegger e Husserl. Porque veja só, o Husserl considerava que Heidegger fosse seu melhor discípulo, aquele que daria continuidade ao trabalho de Husserl. Mas Heidegger, ele realizou um caminho próprio a partir da influência que obteve da fenomenologia. Ou seja, as raízes de Heidegger surgiram a partir das reflexões de Husserl a respeito da fenomenologia, mas Heidegger seguiu o seu próprio caminho. E nesse caminho, a fenomenologia também estará presente, mas Heidegger traz elementos novos que nós vamos ver aqui, que trarão, né, algumas particularidades que vão vinculá-lo à hermenêutica. Bem, então, para começo de conversa, convém que a gente analise aqui esse resumo a respeito dessa relação entre Husserl, fenomenologia, e Heidegger e a hermenêutica. Então, veja só, vocês viram o vídeo sobre a fenomenologia, né? Nós vimos que o Husserl, na proposta fenomenológica dele, ele focava sua atenção para a compreensão dos seres ou fenômenos, ou seja, o estudo da experiência vivida, como o fenômeno aparece para a consciência de uma pessoa. Vocês viram, inclusive, alguns vídeos que nós passamos para vocês, né? A respeito de pessoas que percebem o fenômeno de determinado modo, né? Então, essa é a abordagem dada por Husserl e sua fenomenologia. Mas Heidegger, sobretudo em sua obra Ser e Tempo, ele traz a nós um elemento novo, né? Ele busca investigar o chamado Dasein. Veja, Da significa aqui, e Sein significa o ser, ou seja, o ser aqui, ou o ser aí, como é muito traduzido para o português, né? O ser que está dado no mundo, né? E como é essa relação dele para com o mundo e consigo mesmo, né? Então veja, o Dasein, o ser aqui, o ser aí, ele é costumeiramente traduzido como um modo de ser humano. Como é o ser humano lançado ao mundo, né? Ou ainda o significado situado de um ser humano no mundo. Bem, enquanto o Husserl estava interessado em atos de que as pessoas se envolvem, tais como de participar do mundo, de perceber, de recordar esse mundo, enfim, e pensar sobre o ser humano e o mundo, e a partir daí há uma abordagem que se vê esse processo como o ser humano é um ser que conhece. Heidegger, ao contrário, via o ser humano como criaturas, né, preocupadas com a ênfase em seu destino, em um mundo alienígena. Por que um mundo alienígena? Porque para Heidegger, na medida em que nós nos percebemos como um ser lançado no mundo e começamos a nos indagar a respeito de nós mesmos, em nossa relação com o mundo, isso nos provoca uma grande angústia, um sentimento de não pertencimento e de
extrema insegurança diante daquilo que eu não sei ou eu coloco em suspensão. Logo, aquilo se torna estranho, alienígena. Eu não compreendo e busco, a meu modo, tentar lidar com essa angústia de me ver em um mundo que merece ser explorado e entendido, visto que até então a forma como eu entendia já não me atrai mais ou não dá condição suficiente para que eu possa de fato perceber esse mundo. Bem, avançando um pouquinho mais, vamos ver então que para Heidegger a consciência ela não é separada do mundo. Ela é uma formação advinda da nossa experiência historicamente vivida. Ou seja, a consciência que nós temos, ela não pode existir sem que ela se dê a partir das relações que eu tenho com os outros, com o mundo, a partir das minhas experiências próprias, enfim. Não é possível eu ver o mundo como que fosse, imaginemos juntos, uma pessoa de fora, sem me envolver com aquilo que eu estou vendo, sem me sensibilizar com aquilo que eu estou vendo, porque eu sou um ser, digamos, encarnado nesse mundo, né? E tudo aquilo que acontece nesse mundo me atinge ao seu modo e de um modo peculiar, que é só meu. Ou seja, isto faz com que essa consciência que eu tenho, ela se manifeste historicamente a partir de determinados contextos. Logo, a minha consciência não vai ser a mesma, por exemplo, de uma pessoa do século XVIII ou uma pessoa que virá logo depois de mim, enfim, visto que cada experiência é única a partir dos contextos em que ela se realiza e nas relações que ela faz com o mundo, com os outros e consigo mesmo, né? Bem, na medida em que isso acontece, qual é o desafio que nós temos? Tentar se determinar a intenção e o significado dessa experiência. Essa intenção se dá a partir da minha particularidade existencial. Veja, eu estou fazendo esse vídeo para com vocês e existem uma série de intenções que são só minhas, a partir das experiências que tenho enquanto ser humano e das relações que tive ao longo da minha história humana, né? Logo, essa intenção ela tem particularidades próprias e o significado da experiência também. Ou seja, uma experiência ela pode ter inúmeros significados à medida em que somos sujeitos, seres diferentes, né? Bem, então o desafio é nós buscarmos entender esse mundo. Mas o que seria esse entendimento? Ele seria uma forma básica da existência humana. Não é o modo como nós conhecemos o mundo, mas sim a forma como nós somos. Ou seja, voltando àquela questão que nós abordamos agora há pouco, não é possível um entendimento separado do sujeito. O entendimento carrega consigo as particularidades do sujeito. Logo, cada sujeito possui seu entendimento próprio do mundo. Bem, avançando então, diante disso, já que esse entendimento é particular de cada sujeito, dada a sua condição histórica vivida, a interpretação é necessária, ela é fundamental para o processo de entendimento. Ou seja, eu preciso interpretar aquilo que o outro está dizendo e fazê-lo não a partir de explicações prévias, enfim, não, porque, como nós vimos, o ser aí, dado no mundo, ele possui, digamos, a sua relação própria com o seu mundo, que é única, né? Então, o desafio é fazer essa interpretação das pessoas que estão diante de nós, na forma como elas entendem o mundo e a si mesmas, né? E, diante disso,
cada encontro envolve uma interpretação influenciada pelo pano de fundo de um indivíduo ou de sua historicidade. Ou seja, se fosse me dada a chance de eu conversar com você pessoalmente, a interpretação que nós teríamos desse encontro, ela teria como um filtro, né, se podemos usar esse termo, a sua condição histórica. Você tem uma condição histórica, eu tenho outra, né, desculpe, enfim. E isso vai fazer com que nós interpretemos essa reunião, cada um de nós, a seu modo, dada a nossa historicidade.